A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, mais um dia, né? Maravilhoso, mais um dia na presença de Deus, né? Mais uma. Hoje é quarta-feira? Hoje é quarta-feira. Né? Até fiquei perdido no dia agora. Dia 12, quarta-feira. Dia 12 de novembro de 2025. Estamos, né, para começar o Salmo 104, né? Nessa maratona maravilhosa, nesse tempo maravilhoso que Deus preparou em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Sem mais demora, meu nome é Pastor Paulo. Estamos aqui fazendo essa maratona dos Salmos, né? Do 1 ao 150. Nós estamos exatamente no 104 hoje, né? Para refletir e aprender mais da palavra de Deus, a verdadeira e genuína palavra de Deus. Neste canal, nós não pregamos religião, não pregamos placas de igreja, mas falamos da verdade, da palavra de Deus, daquilo que Ele quer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sem mais delongas, sem mais demoras, vamos lá. Nos Salmos eu quero ler e você abre o teu coração e a tua mente para receber aquilo que Deus tem sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Em alto e bom som. Bendiga o Senhor a minha alma. O Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e resplendor, envolto em luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos seus mensageiros e dos clarões reluzentes seus servos. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo o acobriste, como se fosse uma veste. As águas subirão acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugirão. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelo monte e escorregaram pelos vales, para os lugares que tu lhe designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornaram a cobrir a terra. Fazem jorrar as nascentes nos vales e correm as águas entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens e o jumento selvagem sacia sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos teus aposentos celestes rega os montes, saciam-se a terra com o fruto das tuas obras. E o Senhor que faz crescer os pastos para o gado, e as plantas que os homens cultivam para a terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas. Os cedros de Líbano que ele plantou, nela os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros as cegonhas têm o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são os refúgios para os coelhos. Eles fazem a lua para marcar as estações. O sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas ao cair a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscam de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão, volta a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho,
para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar imenso e vasto. Neles vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também os levitãs, que formaste para com ele brincar. Todos eles dirigem o olhar para ti, esperando que lhe dê o alimento no tempo certo. Tu lhe dás e ele o recolhe. Abre a tua mão e sacie das coisas boas. Quando escondes o rosto, entra em pânico. Quando lhe retira o fôlego, morre e volta ao pó. Quando sopra o teu fôlego e eles são criados e renovas a face de Deus. Perdures para sempre a glória do Senhor. Alegre-se, Senhor, em seus feitos. Ele olha para a terra e treme. Toca os montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei o meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois o Senhor tem alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra e deixem de existir os ímpios. Bendigo, ó Senhor, a minha alma. Aleluia. Oh Deus poderoso. Que louvor, que adoração, né? Que coisa maravilhosa esses salmos têm, né? E nos ensina essa noite a adorar, a louvar, né, a Deus, a criação divina, né? Que celebra Deus como criador, mantenedor, o sustentador de todas as coisas, desde os céus até a terra, né? Desde o maior à menor criatura da terra. Eita maravilha de Deus! Esses salmos contêm algumas estruturas, e algumas estruturas eu vou estar refletindo, né, nessa mensagem. Primeiramente, os salmos começam com um louvor a Deus descrito como revestindo de esplendor e majestade, né? Que estende os céus como seu manto. O louvor é a majestade divina. Olha que lindo. Imagine isso, querido. Eu sou muito... Eu imagino, eu vivo muito as coisas da Bíblia de Deus, na verdade, né? Eu sonho muito. Então, na verdade, a gente viaja, né, nas histórias. E esse é um salmo, o Salmo 104 é uma viagem. É uma viagem, né? As pessoas às vezes falam, pastorzão, o senhor é meio louco, né? Eu não sou meio louco, querido. Eu sou um louco total, né? Para as coisas de Deus, eu sou um louco total. Porque eu viajo na história, né? Eu viajo na entrelinhas, né, da Bíblia. Que nem esse, a gente vê, né, os salmos começando, tão grandioso, tão grandioso, está vestido de majestade e resplendor, né? Diz o que? Essa majestade e esplendor que estende o teu manto sobre os céus, né? Ó, aí o salmista destaca o poder de Deus sobre as águas, sobre as nuvens, os ventos, os trovões. Ele domina tudo, né? Mostrando como ele utiliza como seus mensageiros e para controlar os fenômenos naturais da natureza. Deus, ele tem poder de tudo, né? Ele tem o sustento da vida, a criação da terra, das montanhas, dos vales, das fontes, da vegetação, tudo detalhado, né? Enfatiza que toda a criatura e animais e humanos, né, depende de Deus para seu sustento.
como as aves que encontram o ninho e os animais que se alimentam da relva, né? Isso é para a gente lembrar, querido, porque a gente já sabe disso, né? É para a gente lembrar que Deus é o Deus supremo, soberano, é o Deus de toda a criação, né? E esses salmos, ele descreve que a criação do sol e da lua serve o quê? Para marcar o tempo e o ciclo da vida na terra, né? Como os animais e os homens, né? Saindo e voltando de suas tarefas em horários específicos, né? O que a palavra nos disse aqui? Que os animais, né? Quando abaixa o sol e vem a lua, o que acontece? Vem a escuridão, né? As trevas. Vou falar as trevas, né? E aí, os animais, os leões, os animais saem para caçar as suas presas, né? Para se alimentar. Mas quando o sol nasce, os animais ferozes vão às suas tocas, né? E aí sai o homem para as suas tarefas, né? Para o seu trabalho, até o entardecer. Deus é tão lindo e maravilhoso que ele colocou esse ciclo na terra, né? Para não ter confronto, né? A palavra que a língua é meio presa. Mas há um forte tema da variedade e abundância de criação, né? O salmista se maravilha com a sabedoria de Deus em tudo que criou, culminando na ideia de que o Espírito de Deus renova a face da terra todos os dias, né? E a conclusão do Salmo expressa o desejo de que os pecadores desapareçam, né? Enquanto a glória do Senhor permanece para sempre, convidando o quê? Todos a regozijar-se em sua obra e louvá-lo. Que maravilha, né? Essa contemplação da criação de Deus, né? Maravilha de Salmos a gente contemplar, né? Isso fortalece, né, a nossa fé, traz confiança, né? No cuidado de Deus soberano sobre nossa vida. O salmista, ele traz essa lembrança, né? Para que nos manter nosso coração alegre, né? Assim como o salmista, ele reconhece o sustento diário de Deus. E nós temos que reconhecer o sustento diário. Se hoje você teve condições de ir no supermercado, comprar os teus mantimentos, querido, ou se você faz diariamente, isso é Deus que te deu. Se você trabalha todos os dias, é Deus que te deu. Se você come todos os dias, é Deus que te deu. E temos que manter e ter o coração alegre por isso, né? Os Salmos, ele nos encoraja a buscar momentos de contemplação na natureza, para se conectar com Deus. Eu fiz um videozinho na beira de uma cachoeira, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nós temos um bairro chamado Chácara Cachoeira. E nesse bairro tem uma cachoeira que passa no meio do bairro. Então nesse domingo eu estava lá e Deus ministrou uma palavra sobre o meu coração nessa natureza. O quão bom, e até em meio à cidade, uma natureza, para a gente contemplar o que Deus faz, né? O que Deus faz sobre a terra. Se conectar com Deus, né? Orar, se renovar, né? Com o Espírito de Deus. Pois a obra divina não limita, né, a criação, mas continua através de renovação.
Deus nos renova todos os dias. Todos os dias nós temos que pedir uma renovação a Deus. Trazer esse momento, esse conectar com Deus, né? Então é maravilhoso, querido, é maravilhoso. Se você está cansado, talvez da correria, eu não sei onde está chegando esse vídeo, talvez a cidade, o país onde você mora é muito corrido, né? Mas tire um tempo para se renovar, né? Vai num parque, vai num lugar aí, numa chácara, numa fazenda, não sei. Um parque mesmo, um parque. Tem várias cidades que tem parques zoológicos, algo do tipo. Se conecta a Deus, querido. Vê as plantas, né? Vê as árvores, vê os animais, vê a água, vê como funciona, como Deus fez tudo perfeito, né? Nos mínimos detalhes. E o que deve servir de inspiração e adoração, né, para nós, seres humanos. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida sobre... Hoje está um dia aqui em Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Está um dia quente, foi um dia abafado, né? Todo dia teve sinal de chuva, mas não choveu, né? Teve um tempo bem quente, né? Parecendo que vai chover, aquele tempo abafado, mas não choveu até agora, né? Mas que venha uma chuva calma, tranquila, né? Eu peço aí eu oro a Deus pelo Paraná, né? No sul do Brasil, e aonde há indícios de tufão, essas coisas sobrenaturais da terra, né? Que nós não damos conta, não é das nossas mãos, né? Mas eu peço para Deus que tenha misericórdia do teu povo, né? Se for passar o laninho, esses fenômenos, né, da natureza, em nome de Jesus, que não haverá mortes nem danos, né? Que Deus, ele é o Deus que acalma as tempestades. Então, em nome de Jesus, que Deus venha acalmar os ventos, as tempestades, e venha chuva, né? Tem que chover, tem que haver um período de água, né? Para o nosso sustento, para o nosso alimento. Em nome de Jesus. Pai querido, coloca agora neste vídeo, Pai, neste tempo, as pessoas, Senhor, do Paraná, lá do sul do Brasil, Senhor, que perderam casas, que perderam, Pai, materiais, Pai. Que o Senhor venha ajudá-las, Senhor, a reconstruir, a construir, Senhor, cada casa, cada lugar, cada estabelecimento. Pai, esteja com eles lá, Senhor, envie anjos, arcanjos, querubins, serafins, para ajudar nessa restauração, Senhor. Envie, Senhor, condições para aquele lugar. Pai, também peço, Senhor, para outros países, Senhor, como a África, como os países de baixa classe, Senhor, que o Senhor venha entrar com o poder, a provisão, Senhor, a cada família em situação, Senhor, vulnerável, Senhor, em situação de pobreza, que talvez, Senhor, só tenha um alimento no dia, Pai, em nome de Jesus eu peço sobre essas pessoas, eu intercedo agora neste vídeo, através, Senhor, desse Salmo 104, que fala, Senhor, que o Senhor é o Deus sobre a natureza, o Senhor é o Deus que fez os céus e a terra, o Senhor nos lembrou, Senhor, que é o Senhor que nos mantém,
Então, Senhor, eu intercedo por estas vidas aqui no Brasil, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha sobre as pessoas em situação de rua, as pessoas em situações de pobreza, Senhor, que talvez não tenham alimento, não tenham um lar, Senhor, que o Senhor venha entrar com a provisão, Senhor. O Senhor venha entrar, Senhor, com o prover. Que o Senhor venha dar ideias, Senhor, aos governantes. Que o Brasil, Pai, não seja, Senhor, reconhecido como um país de corruptos, mas sim um país, Senhor, que o Senhor governa. Que o Senhor governa. Eu clamo, Senhor. Eu clamo por este país. Eu clamo pelo país, pela minha pátria, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, em nome de Jesus, aos quatro cantos, Senhor, deste país, trazendo prover a libertação, a cura, a transformação. Eu sou pequeno, Pai. Eu sou pequeno. Mas em nome de Jesus, aonde chegar, Senhor, essa oração, as pessoas serão tocadas. Não porque eu estou orando, mas porque o teu Espírito, Pai, vai estar. É o teu Espírito, Senhor. Eu só sou um intercessor. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Compartilhe essa mensagem, essa oração. Não sei onde vai chegar, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus vai fazer com que essa mensagem, essa oração, chegue aos quatro cantos do país, para fora do país, e pessoas serão curadas, libertas, e o prover de Deus vai chegar, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, querido, glória a Deus. Obrigado mais uma noite. Que Deus venha te dar uma noite de alegria, de paz, né? De renovo, e que amanhã estaremos juntos, se Deus quiser, em nome de Jesus. Shalom, shalom.